Se colocar o seu bebê para dormir tem sido uma tarefa difícil e você precisa ficar ali fazendo movimentos vigorosos cada vez mais fortes para ele relaxar e induzir no sono, ou então, se pegar no sono tem sido cada vez mais demorado, ele fica ali cerca de 30 até 1 hora para você conseguir fazer com que ele adormeça. Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas dicas muito eficientes para você melhorar o sono e as sonecas do seu bebê. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Letícia Coutinho, sou nutricionista, uma grande estudiosa do sono infantil, também sou mãe, e esse canal aqui é destinado para fazer com que o seu maternar seja mais leve, compartilhar dicas e informações que realmente vão ajudar aí na sua rotina. Então, antes de te passar essas dicas valiosas, que realmente funcionam, eu quero pedir que você que ainda não é inscrita se inscreva, porque tem conteúdo novo toda semana. E se você gosta de informações, de conteúdo como esse, já deixa seu like aqui no começo do vídeo, porque isso me ajuda bastante. Levar um bebê para dormir com o balanço do colo é uma prática muito comum nas famílias, porque ela é muito eficiente, geralmente induz o sono das crianças com muita facilidade. Afinal de contas, dentro do útero ele ficava ali se balançando com os nossos movimentos diários. Mas se para você isso começa a ser um problema, é uma coisa que a gente precisa usar de estratégias para melhorar. Quando isso passa a ser um problema? Quando essa criança vai crescendo e ela vai ficando cada vez mais pesada e fica difícil para a mãe ficar ali fazendo balanço com o seu bebê até que ele adormeça, ou então tem fases e tem crianças que demonstram até bastante irritabilidade ao ponto de só conseguir adormecer com balanços cada vez mais vigorosos, e aí não dá para desconsiderar o peso desse bebê que vai crescendo e vai ficando mais pesado. Ou então até aquela criança que você precisa fazer embalar, ela precisa estar no colo com um balanço e ela acorda várias vezes na madrugada, ou então ela tem uma soneca muito picada e ela só consegue voltar a dormir se você fizer o mesmo movimento. Então o sono da criança fica picado e o da mãe também fica picado. E é nesse momento que a gente precisa intervir, quando essa situação do colo e do balanço não está funcionando. Isso não é um caso, uma realidade para todas as famílias. Se você balança o seu bebê e ele dorme um sono noturno de qualidade, ele tem uma soneca que você percebe que ele acorda feliz da vida, não é uma coisa que você precisa resolver. Já se o inverso estiver acontecendo, fica comigo que eu vou te dar hoje dicas que vão te ajudar a levar o seu bebê a dormir sem precisar do balanço no colo. A primeira dica é você ir retrocedendo nas intervenções. Então o balanço no colo, ele é uma intervenção. Ele precisa da sua ajuda para conseguir entrar em estágio de relaxamento e dormir. Então você retrocedendo de forma gradativa, o seu bebê não vai percebendo, mas você vai fazendo com que ele participe mais desse processo de indução do sono e não dependa única e exclusivamente de você, do seu colo e do seu balanço. Então converse se você tem ajuda de alguém, se alguém leva seu bebê para dormir, converse com ele para vocês fazerem a mesma coisa, terem a mesma linguagem, não rolar ali nenhum ponto de confusão na cabeça do bebê. Mas se você tá balançando o seu bebê, passe a balançar cada vez menos. Faça isso o tempo, é difícil falar para você, faça isso por 3 dias, aí você retrocede balançamentos, vai sentindo como o seu bebê reage. Se seu bebê no primeiro dia você deu uma balançadinha e você para e ele fica bem, você vai evoluindo de forma mais rápida. Agora, se não, tenta fazer isso de forma mais sutil para ficar agradável para você e para o seu bebê, e ao mesmo tempo, à medida que você vai intervindo menos, o seu bebê vai participando mais, vai ganhando mais autonomia nesse processo aí de indução do sono. Agora, tem uma situação que é bem comum acontecer também, é de bebês, de crianças que quando percebem que estão se aproximando daquele contexto de sono, daquele ambiente preparado para dormir, que é o silêncio, o quarto mais escurinho, isso gera um estado de alerta, isso gera um padrão de irritabilidade que fica bem difícil fazer com que essa criança, esse bebê, ele participe mais dessa indução de sono, e trazer a autonomia fica um pouco mais difícil. E aí entra a nossa segunda dica, que é mudar um pouco o foco.
mudar o foco do bebê, que pode ser até dentro desse contexto do ambiente que você vai levar ele para o sono, ou até mesmo tirá-lo daquele ambiente. Então já teve famílias, crianças que eu orientei para que fossem dar um passeio pelo quintal, pela varanda, pela rua, pelo parque, coisas que vão tirar ele daquele foco que ele vai dormir, aquele momento estressante, ou então até situações em que a gente tira o foco dentro do próprio quarto do bebê. Essa foi uma dica que eu usei e comigo funcionou super. Quando eu tava ensinando autonomia de sono para minha bebê, eu usei aquelas luminárias que projetam estrela e elas giram, tem várias cores no teto, e isso tirou muito o foco dela daquele contexto de querer o meu colo, ou então ela simplesmente se deixou envolver para aquelas luzes, o observar, e entrou em estado de relaxamento. A estrela, que foi o que eu usei, pode funcionar. Aqueles móveis com cançõezinhas de ninar pode funcionar. Mas tirar o foco do bebê do colo e do balanço pode ser uma alternativa muito, mas muito eficiente nesse momento aí de trazer mais autonomia de sono para o seu bebê. E a terceira dica é utilizar objetos sensoriais. Isso ajuda muito no estágio de relaxamento, tanto do adulto quanto da criança. Então pensa você naquele momento que você está mais cansado, você recebeu uma massagem, você recebeu um carinho. Então se o seu bebê ele aceita facilmente a transição, então de estar deitadinho dentro do berço ou do carrinho, e ele não rejeita tanto esses outros ambientes no momento que ele se depara que ele está com sono, então utilizar uma naninha, um paninho para fazer um carinho. Tem aqueles bichinhos tipo amigurumi, que especialmente quando o bebê é bem novinho, tá naquela fase ali de esterogestação, que ele tem aquela memória bem afetiva e até aquela memória do toque com o cordão umbilical. Então aqueles que são em formato de polvo, os tentáculos lembram muito o cordão umbilical, então usar aqueles tentáculos ali no momento do sono, algum bichinho, algo que desperte o interesse sensorial dele tocar, dele cheirar, dele abraçar. Isso também pode ajudar a tirar o foco dele desse momento do colo, do balançar, e aí ele se deixar levar pelo relaxamento e então conseguir entrar em estágio de sono com muito mais facilidade e rapidez. É claro que eu tô te dando essas 3 dicas, não que eu quero que você teste todas elas ao mesmo tempo, e nem estou te dando garantia de efetividade se você testar. Não é um passo a passo, não é uma receitinha de bolo, até porque nenhuma criança é assim. Todas são únicas e ninguém conhece melhor o seu filho do que você mesmo. Então, analise tudo o que eu te falei. Se precisar, volte o vídeo, anote, mas olhe para o seu bebê. Veja qual estratégia você acredita que vai funcionar mais para ele. Conta para mim aqui nos comentários se você já testou alguma delas, se você conhecia, ou então se você acha que alguma funcionará melhor, me deixa saber. E eu vou deixar aqui como sugestão um outro vídeo que vai ser complementar a esse, relacionado a como melhorar a soneca e o sono noturno do seu bebê, que eu também tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e até lá!